Olá, amigos, tudo bem? O estudo da história nos permite conhecer quem somos e a nossa trajetória até chegarmos ao hoje. Mas é um período muito longo e para facilitar o seu estudo, podemos dividi-lo em algumas etapas ou em alguns períodos, de acordo com alguns acontecimentos referência. Então, vamos lá? A história é o tempo do homem, do ser humano. Então, a gente considera história o período desde o surgimento dos primeiros hominídeos, há mais de 3 milhões de anos atrás, até o período atual. Nessa longa caminhada, nós tivemos um processo de evolução física que ainda acontece, dentro do qual existiram várias espécies consideradas humanas, os Homo. Então, toda a evolução em espécies diferentes até a espécie atual, que fica num tempo mais antigo, a gente chama de pré-história. A pré-história começa lá cerca de 3 milhões de anos atrás e se estende até 4.000 aproximadamente antes de Cristo. Então tivemos a evolução física, o desenvolvimento cognitivo, invenções muito significativas, como a descoberta do fogo, a técnica de produzir o fogo, ferramentas que foram se aperfeiçoando, tecnologias que aos poucos foram se desenvolvendo. Os homens criaram instrumento, criaram linguagem. Conhecimento gera conhecimento. Então, quanto mais ideias surgiam, mais portas se abriam para novas ideias. Com isso, os homens, movidos pela sua necessidade, sua capacidade de adaptação, foram cada vez aperfeiçoando mais instrumentos e conseguiram desenvolver técnicas de produção de alimento. Ao produzirem alimento, os homens puderam permanecer mais tempo no mesmo lugar. Permanecendo mais tempo no mesmo lugar, seja em comunidades agrícolas ou em cidades, vários fenômenos acontecem. Porque havia uma necessidade de organizar um grupo que agora tinha uma moradia mais ou menos fixa e havia a possibilidade, o tempo para desenvolver novos conhecimentos. Fato é que, por volta de 4.000 a.C., os grupos já estavam tão organizados que já tinham regras, lideranças e estabeleciam códigos de organização, que é a escrita. Não nos modelos atuais, mas com o sentido de registro que ainda temos hoje. Essa invenção, na verdade, porque os códigos de escrita foram inventados em locais diferentes no planeta, marca, dentro do estudo, o fim da pré-história e o início da história.
esta fase da história, né, a partir de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, ela pode ser dividida em 4 períodos. Antiguidade, que é uma época em que algumas grandes civilizações se organizam no planeta, tem governo, Estado, né? Governo centralizado, regras às vezes até muito duras, desenvolviam tecnologias para grandes obras, sejam elas construções religiosas, sejam elas canais de irrigação, disputavam território, disputavam poder, desenvolviam conhecimentos variados, matemática, filosofia. Período muito rico, em que grande parte das sociedades se desenvolveu nas proximidades do mar Mediterrâneo. A última grande estrutura de poder deste período era Roma, que formou um grande império. E quando o Império Romano do Ocidente caiu, foi derrotado, a gente considera ali o fim da antiguidade e a entrada em uma nova fase, que a gente chama de Idade Média, medieval, que é um período de mais ou menos 1000 anos, no qual o mundo se desenvolve de forma diferente, mas não há contato significativo entre as regiões do planeta, cada um vivendo no seu espaço ou regiões próximas. É nesse período que se desenvolve na Europa uma estrutura que a gente chama de feudalismo. A Europa ficou estruturada em atividades rurais, um período de grande influência da Igreja Católica na cultura e na organização dos europeus. Fora da Europa, surge um grande berço religioso que é o islamismo. E a partir do século VII se expande, mas os contatos ainda eram limitados. Na medida em que partes do mundo, principalmente através dos seus comerciantes, começam a se explorar, se visitar, se conhecer, nós vamos mudando aquela estrutura meio que de isolamento e vamos direcionando a uma nova etapa que chamamos de Idade Moderna ou Modernidade. A Idade Moderna, a idade tem o sentido de período, né, dentro dos conceitos da história, é um período muito rico, porque é um período de desenvolvimento artístico com o Renascimento, é um período de expansão e desenvolvimento econômico com o comércio cada vez mais ativo, seja por terra, seja por mar, e principalmente com a novidade, o comércio através dos oceanos. É um período de mudanças religiosas, de estruturação do poder, no qual a Europa assume uma condição de liderança, se expandindo pelo mundo. Idade Moderna, que começa no século XV,
se estende até o final do século XVIII. No século XVIII, o mundo vai passar por uma série de revoluções, de mudanças, de novas reflexões sobre como deveria ser o poder, a organização, a administração. E, neste contexto, entramos em uma nova fase que a gente chama de idade contemporânea, que é o tempo atual que vivemos. Um tempo no qual os homens lutam por seus direitos políticos e civis, lutam por ampliação das possibilidades de todos, da igualdade de todos perante a lei. Eu aqui até ouso dizer o seguinte: nós já alcançamos a igualdade perante a lei. O nosso desafio é praticar as leis sem distorcê-las. Conseguir usar essa ideia de igualdade no dia a dia e na aplicação das leis. É um caminho ainda sendo construído. Então vamos lá. Fechando essa reflexão. História, período da evolução do homem, iniciado desde o seu surgimento, que não temos a data exata, até os tempos atuais. Dividimos este contexto em pré-história, que vai da nossa origem até o surgimento da escrita, e história, do surgimento da escrita até os tempos atuais. Essa fase da história dividimos em antiguidade ou idade antiga, idade média ou período medieval, idade moderna e idade contemporânea. Esses períodos têm como referência acontecimentos escolhidos pelos historiadores. Quaisquer outros acontecimentos poderiam ser utilizados como referência. Não é uma regra, mas é algo que pode facilitar o nosso estudo, dadas as afinidades dentro de cada uma dessas fases. Nós ainda trabalhamos com uma outra referência na história, que é o AC antes de Cristo e o DC depois de Cristo. A explicação é bem simples. Como nós não sabemos quando tempo o mundo começou, cada povo escolheu dentro da sua cultura um acontecimento marcante para estabelecer o início da contagem dos calendários. Nós carregamos a cultura cristã, né? Padrões que vinham da Europa, que estabeleceu ali o nascimento de Cristo como a nossa referência de contagem. Então temos AC para aquilo que aconteceu antes de Cristo e o que aconteceu depois de Cristo. Pode-se usar o DC, mas só é comum fazer esse uso nos primeiros anos, para não dar confusão, né? Ano 100, ano 200, 300. No mais, não temos o hábito de usar, sabendo que se tem AC é porque antes de Cristo. Se não carrega nenhum outro complemento, é porque é depois de Cristo. São referências de calendário,
que na medida em que a gente consegue entendê-las, facilita a compreensão da história. E quando a gente compreende a história, nós entendemos quem de fato nós somos. E podemos vislumbrar para onde queremos ir. Vamos falar um pouco mais de temas da história em outras oportunidades. Um beijo para vocês.